Dicas para não errar aqui, identificação e estrutura da peça. Vamos lá. Como identificar a peça, galera? Eu sei que é um dos grandes receios de vocês, né? E eu quero trabalhar aqui esses 4 grupos de peças que vocês estudam em direito constitucional. E aí, vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, vamos começar falando um pouquinho dos remédios constitucionais. Quando a gente fala dos remédios, a gente está diante aqui de um processo subjetivo, né? Por quê? Porque quando eu falo dos remédios, pessoal, eu tenho aqui um interesse mesmo subjetivo das partes, né? Eu tenho esse interesse de João, por exemplo. João realmente é interessado aqui, né? Eu não tenho algo abstrato, eu tenho um caso concreto, é o interesse do João. Exemplo, né? Tem aqui um prefeito, por exemplo, que tá lá e disse assim, olha, João, você tem um templo religioso, mas você vai ter que fechar, tá proibido o direito de reunião agora. E o direito de religião também. Então, ó, tá violando esse direito líquido e certo de João. É um caso concreto, né? Então, sempre que for o caso de um remédio constitucional, você vai estar diante de uma situação onde realmente existe um caso concreto. O enunciado vai trazer uma historinha para você e o direito de alguém vai estar sendo violado, tá? Beleza? Então, sempre que falar aqui de um remédio, nós vamos estar diante de um casinho concreto. Eu tenho esse interesse subjetivo, tá? Então, guardem isso. Vamos até escrever aqui. Quero que você... Opa, avançou aqui. Pronto. Agora, eu tenho um caso concreto. Eu tenho esse interesse subjetivo. O que é um interesse subjetivo? Pega aqui, ó, o su, de sujeito. Eu tenho interesse do sujeito, galera. Eu tenho interesse de João, eu tenho interesse de Maria. Ou, se for o caso ali, por exemplo, de um MS coletivo, eu tenho interesse da associação querendo defender os seus membros, né? Então, eu tenho esse interesse concreto, beleza? Já nas ações de controle, é diferente. Eu não tenho o interesse de João, eu não tenho o interesse de Maria, né? Na verdade, eu tenho um dos legitimados próprios do artigo 103 querendo proteger o ordenamento jurídico. Então, é diferente, né? Então, é diferente. Quando eu tô aqui nas ações de controle, eu tenho aqui o objeto como a lei em tese. Eu não quero a proteção do direito de João. Eu quero como pedido principal aqui proteger o ordenamento jurídico e a questão aqui da análise da lei, tá? Nos remédios, galera, vale lembrar que eu até posso ter o pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei, tá? Cuidado com isso. E em um MS, por exemplo, é possível, em um MS, em uma ação popular, é possível que eu tenha esse pedido de declaração de inconstitucionalidade. Mas qual é o grande detalhe? Não vai ser o pedido principal. O pedido principal vai ser o direito do sujeito, tá? Diferente das ações de controle, que aqui eu tenho como pedido principal essa declaração de inconstitucionalidade, ou no caso da DC, de constitucionalidade, né? Mas a discussão é toda aqui em cima da lei, tá? Então, são situações muito, muito diferentes. Quero que vocês guardem isso, né? Porque eu sei que termina causando uma confusão aqui. Você bate o olho, falou de lei, é uma ação de controle? Não necessariamente. Se eu tiver um casinho concreto envolvido e eu tenho como pedido principal o interesse do sujeito, caminho para os remédios constitucionais. Tudo bem, galera? Tudo certo até aqui? E aí, Matheus? Seja bem-vindo! Estão acompanhando? Tudo certinho? Qualquer dúvida, coloquem por aí, tá? A ideia é que a gente tenha uma aula aqui que vocês participem bastante. Qualquer dúvida, me avisem. Bom, já aqui no bloco dos recursos, galera... Certo até aqui? Opa, quando eu falo aqui, ó, do bloco dos recursos, o enunciado vai trazer que já houve uma decisão judicial.
já houve uma decisão judicial e você vai precisar atacar essa decisão judicial. Beleza? Então, o bloco dos recursos é um bloco muito específico. Você só vai caminhar para o bloco dos recursos se a banca te disser que já houve uma decisão judicial e você precisa atacar essa decisão. Bom, e o bloco das demais peças? Aqui é se você não achar nesses 3 primeiros blocos, tá? Aí você vai caminhar para o bloco das demais peças, que tem um cabimento muito específico, né? É o parecer, a declaração de opinião, é a AIME, né, para impugnar o mandato eletivo, é a reclamação, que tem hipóteses muito específicas também, diante ali do descumprimento de súmula vinculante, descumprimento de uma decisão em sede de ação de controle concentrado. Então, são hipóteses bem específicas aqui. Por isso que esse bloco das demais peças é um bloco subsidiário, tá? Tudo bem? Beleza? Bom, então quero que vocês tenham essa linha de pensamento lá na hora da prova, tá, galera? Cafezinho, tá aí? Pô, eu tenho um caso concreto, eu tenho um interesse subjetivo? Bloco dos remédios. Não, eu tenho aqui essa questão da lei em tese, né? O objetivo é proteger o ordenamento jurídico. O pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ações de controle. Opa, a banca fala que já houve decisão judicial e eu preciso impugnar essa decisão judicial. Recursos. Não achei nesses 3 primeiros blocos, aí eu avanço para o bloco das demais peças, ok?